Limite. Será que realmente isso é importante na vida da criança? Será que dar limite, dizer não, traumatiza a criança? Será que a psicologia é contra isso? A ciência vai nessa contramão? É sobre isso que a gente vai conversar no nosso episódio de hoje. Meu nome é Natália Eringer. E meu nome é Ariadne Abud e esse é o Infância Consciência. Bom, o limite sempre dá muito Pano pra conteúdo, manga, né? é. Dar ou não dar limites, né? Eu não sei, pra mim é tão óbvio que dar limites é tão importante, né? Eu acho que a gente veio dessa construção cultural que, no episódio a gente até falou sobre essa criação autoritária, onde Sim, tinha essa muita verticalização, onde os pais mandavam e a gente isso. obedecia sem muito afeto, sem poder comunicar, negociar. E aí a gente veio para uma geração que começou a querer fazer o oposto disso. É. E aí queria ter uma educação mais afetiva e acabou esquecendo ou deixando um pouco de lado a importância do limite. Só que Uhum. dar limite para a criança é extremamente importante. Eu tenho uma metáfora que eu sempre uso com os pais, que é a ideia do rio. Uhum. O rio só é um rio porque ele tem Margem. margens. E essas margens, ela diz até onde o fluxo desse rio pode ir. É. Isso é muito importante também. E isso que é que significa o limite, né, porque o barco ele vai daqui a aqui, né, se a gente tem esse rio muito longo, ou seja, esses limites são muito ele fica meio perdido ali no meio, né, acha até Uhum. onde ele vai e outra, a questão do limite é invadir também, né, você tem uma É. metáfora muito boa da bolinha que fica entre a gente, que é o nosso limite, pra gente não invadir o limite do outro também, né, Uhum. pra gente não ultrapassar aquilo ali, né, então Tem aquele ditado, né, que o meu limite ele começa até onde o seu vai, é, né. exatamente. Então, assim, o que que é isso? Quando essa criança, os pais não dão limite a ela, é Uhum. como se ela tivesse ali o quadradinho dela Fosse fosse um grande, quadrado né. estendido. E aí eu Uhum. estou no meu espaço, mas você acha que eu estou invadindo o seu espaço. É, E aí isso começa também te ativar muita raiva, é. porque você acha se sente injustiçada como: "Opa, você está invadindo o meu espaço". Aham. Não, querida, eu não estou invadindo o seu espaço. É que o seu Você limite é muito grande, o né. seu limite está estendido. Então, a importância do limite na infância, ela dá essa estruturada na criança para ela saber até onde vai o quadradinho dela. É, isso mesmo. Quando a gente fala de limite, a gente fala de exemplos, banais até, por exemplo, a criança ela vai ter por exemplo, vamos dar um exemplo assim, escolher uma roupa, né, Uhum, a gente estimula que a criança escolha a própria roupa, porque a gente quer uma autonomia, mas dentro do que os pais estabeleceram como limite, ó, é essa ou essa. Então, sim. dentro desse quadrado do limite, a criança tem autonomia. Uhum, Mas é até aqui, é. né, tem esse quadrado aqui, ó, você vai, mas você vai até aqui, É a ideia né. da também uma outra metáfora, que é a ideia de uma moldura de um quadro. Eu Isso. sei até onde eu posso ir, isso Uhum. está claro, né, eu não tenho dúvida, mas dentro do quadro eu tenho limite, eu tenho, na verdade, autonomia, Autonomia, mas o limite está ali bem que é a estruturado. margem do rio, né, eu vou navegar, mas até aqui, né. Então, às vezes, quanto mais estreito é, mais direcionado é o caminho dessa criança, né, Uhum, porque se é uma margem de rio muito larga, a criança realmente ela vai para cá, ela vai para lá, ela vai invadindo outros espaços ali, sim, e acaba sendo prejudicial até para a própria criança, porque ela não vai viver em outros ambientes, às vezes ela vai viver em outros ambientes que os limites são diferentes. sim. E é importante a criança entender, uma coisa que tem pais, assim, separados ou crianças que convivem com os avós, as crianças entendem os limites diferentes, tá. Uhum, Por exemplo, na casa da avó não pode fazer tal coisa, e a criança entende aquele limite e respeita aquele limite, né. uhum, Olha, na casa dos amigos não vai poder fazer isso, não pode pular em cima da cama uhum, ou não pode fazer tal coisa. uhum. E a criança entende que aquele espaço tem um limite, porque se não tiver limite, aí a gente tem um problema muito grande que a gente vai lá naquele episódio que a gente falou sobre estilos parentais, que também envolve uma certa negligência. Se essa Sim, criança pode fazer tudo, então eu não me importo com nada. é. Hum. Eu acho importante, assim, porque o limite na criança, ele vai dar para ela essa estrutura de entender o outro. E Uhum. isso facilita com que ela tenha empatia. Porque se eu sei até onde eu posso ir, eu também consigo olhar para o outro e ver a necessidade do outro. É. Porque se o meu limite é estendido demais, eu não percebo que eu estou invadindo o limite do outro. Então, Uhum. como que eu vou ter empatia se eu nem percebo que eu extrapolhei ali, eu invadi o seu espaço? E às vezes, isso acontece muito nessas crianças, porque o que que é a raiva?
a semântica da raiva, ela envolve quando o meu self precisa de proteção. Alguém Sim. invade ali o meu espaço, eu me sinto ameaçado. E Uhum. essas crianças, muitas vezes, elas também têm uma ativação de raiva, pode ter, né, uma tendência à ativação de raiva maior, porque é como se o outro estivesse invadindo toda hora o meu espaço. É. E na verdade não está. Eu não estou percebendo o outro. Então, Uhum. o limite, você dar limite para o seu filho é extremamente importante para que ele tenha empatia pelo outro. É isso mesmo. E você falando de empatia, isso inclusive, tem a ver com a empatia que ele tem pelos pais, por exemplo, dando exemplo de limites também, né. "Filho, olha só, você tem que fazer a tarefa da escola, certo? Ok". E aí a criança fica lá meio livre, né, não tem muito limite para fazer, não tem horário para fazer, a gente já fala muito de rotina aqui, mas aí os pais vão lá e, por exemplo, a criança decide fazer a tarefa 9 horas da noite. Aí os pais têm que se virar para conseguir fazer ajudar a criança naquela tarefa. Quando a gente fala de limite, a gente olha para a criança e fala assim: "Olha, eu vou te ajudar e eu estou disponível entre as 6 e as 7 se você precisar da minha ajuda". Depois desse horário, eu não estou mais disponível para ajudar, Uhum, entendeu? Isso é colocar, ou seja, isso é ser afetivo, você estar disponível ali para a criança, mas dentro do que é o seu limite, né. uhum, Por exemplo, posso te ajudar entre as 6 e as 7, porque depois disso você sabe que você vai ter outras coisas para fazer. uhum, E a criança também precisa se adequar ao seu horário, que a uhum. gente está falando de empatia. Eu tenho Sim, que ter empatia pelos meus pais, que eles têm a comida para coisar, pra ver, eles também precisam descansar, eles também precisam descansar. conversar outras coisas, resolver alguma questão da casa, né, para deixar organizado para Uhum. outro dia. Então não é a hora que eu quero, do jeito que eu quero, É né. porque todos os integrantes da família, eles É, importam, né, cada um tem exatamente. a sua função, mas cada um tem as suas próprias necessidades que Uhum. precisam estar ali sendo supridas por todos. Sim. E E uma outra colocar limite é um sinal de amor, na verdade, sim, né, porque é. a vida vai colocar o limite, querendo ou não, porque, às vezes a gente vai encontrar isso mais na adolescência do que na infância, que é quando a vida começa a falar os nãos. Então você vai lá e fala sim, 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 tipo, né, não coloca tanto limite para as coisas, depois a vida começa a falar não, e aí os problemas É. já começam a E essa aparecer. criança ela fica muito sensível à frustração. Exato. Então, pequenas frustrações, coisas do dia a dia, geram nela um impacto muito grande. Uhum. Porque na infância, que é o momento que ela tinha para treinar e aprender a habilidade de lidar com a frustração, É. ela não teve oportunidade de viver isso, porque ela Uhum. sempre teve tudo, ela não teve limites, ela não ouviu não, então ela não criou essa habilidade para lidar com os desconfortos da vida. Então ela fica muito sensível à frustração. E essa criança também, ela não internaliza regras, É. porque dar limites também é uma forma da criança aprender as regras sociais. Uhum. E isso tem grande impacto, não só lá na frente, mas já no contexto de escola. Então, uma criança que não internaliza regras, ela é uma criança que vai ter dificuldade para se relacionar, para ter impacto social. Então, o limite também é importante para a internalização de regras. É isso mesmo. E quanto mais limite a criança tiver, melhor para o desenvolvimento saudável dela, porque ela vai conseguir interpretar melhor o mundo, lidar melhor com as suas frustrações, né? Um outro aspecto também importante do ambiente é que o limite ele envolve o aprendizado das funções executivas de postergar uma recompensa. Ah, é verdade, a gente já falou Então, sobre quando eu isso. digo não, quando eu falo que tem que esperar, quando tem um limite de uma rotina da Aham. casa, isso é um limite, né? É Limite isso é mesmo. eu saber até onde eu posso ir. É. Isso ensina a criança o limite da autoridade, que é importante, o limite do outro, onde ele tem que respeitar o outro, que não é só a própria vontade dele, e também Aham. ensina que tenho hora para tudo, eu tenho que esperar, eu não posso atender as minhas necessidades, os meus instintos a todo É momento. isso mesmo, porque uma criança sem limites, ela vai lá e passa na fila da frente do outro, né, porque nada acontece também de consequência, né. Ela acha que ela pode pegar as coisas do amiguinho, ela acha que as coisas dela são prioridade, ela acaba tendo problemas, principalmente relacionados também à socialização, né, as pessoas as outras crianças acabam vendo ela como uma criança desagradável. Sim, Que tudo tem que ser do jeito dela, né. E exatamente. outra, as pessoas em volta também vejam: "Poxa, essa Tem criança não tem impacto limite, social. essa criança tá subindo ali, tá pegando, né, essa criança tá abrindo a minha bolsa". E aí você espera que os pais tomem alguma atitude, Uhum. tipo, isso é invasão, você tá invadindo a privacidade. E os pais não colocam: "Ah, é "Ai, tudo bem, é criança", criança". E é né, tão interessante isso que você falou, que às vezes a gente tem um impacto social no grupo no que essa grupo. família convive. É, não Então, às querem vezes, assim, eu mais. não quero, porque Aham. essa criança ela vai na minha casa, ela não respeita o meu espaço, É, porque o limite dela é muito grande, mais uma vez, né. E né. aí os pais estão ali: "Não, na minha casa pode subir
no sofá, pode pular no sofá, mas e na casa do outro? Esse Uhum. espaço não é Não, é meu, esse seu. espaço é seu. Quais que são as suas regras? Os É. pais que são muito permissivos, eles também não ensinam essa criança a ter empatia, porque eles desrespeitam o espaço do outro. Então a criança tá ali, a gente não quer nenhum mini adulto, mas Uhum. também, ao mesmo tempo, precisa se respeitar o espaço do outro. E Exatamente. hoje em dia a gente vê um declínio muito dessa percepção dos pais, porque tá todo mundo cansado. Os pais estão aqui, cada um Nossa, querendo sim. descansar, curtir, e não percebem que, mesmo que eles estejam numa igreja, num restaurante, às vezes tem a criança ali é, depredando, como que fala? Depredando. Né, Não, assim, não é depredando. não sei como que é. Não, Ixi, trava a língua agora, estragando. depredando. Não, é Depois a isso, gente né. vai ver. Então vão ver ali como que essa criança não está respeitando o espaço do outro, É. seja a escola. Opa, ela pode fazer porque não é meu? Ela Uhum. pode, estragar aquilo que é do outro, não cuidar, porque não fui eu que É, e não paguei? tem consequência, né, tipo, tá tudo bem, acontece, bom, as coisas quebram mesmo, ou depois é aquilo: "Não, eu compro outro pra você", e sabe, tipo, a Não criança há não vê a consequência, não há um não respeito pelo não é um outro. E o respeito. limite, ele faz isso pela criança, É. ensina a empatia, porque ensina ela a entender que: "Opa, não sou só eu aqui". Sim, e a empatia é extremamente importante para a gente conseguir uma boa socialização e conviver em sociedade, né? A gente precisa pensar no que a gente gostaria que fizessem com a gente e o que a gente não gostaria também que fizessem com a gente, né? Para que a gente consiga conviver bem. Inclusive, a empatia foi uma das emoções ali, não emoções, né? Mas um comportamento que foi muito valorizado, né? E ajudou a gente numa questão de sobrevivência. Eu ajudo essa mãe que está com filhote, né? Esse sentimento de altruísmo, de comunidade, de respeitar um ao outro Uhum. também. Mas se eu não tenho, olha como a importância do limite, assim, se eu não percebo o meu espaço, eu não vou entender qual é o seu. Uhum. Então, o impacto de pais que não dão limites é um impacto também que isso envolve na percepção da necessidade do É. outro, na percepção dessa relação com o outro, dessa Uhum. empatia. Então, o limite, ele tem essa função muito importante O na vida da limite, criança. ele é uma demonstração de amor É, muito grande pela criança, né. porque custa um esforço de energia muito grande. Exato. De monitorar. Dar De limite não é só ensinar. dizer não. Aham. Dar limite é ensinar até onde pode ir, É. em o que é certo, o que é errado. Só que a criança, ela tá num processo de aprendizagem. Eu não vou dizer uma vez só. Nossa, ensinar e repetir, eu sempre falo isso É. para os pais. É um processo, Ensinar né. a repetir, Ensinar o repetir. comportamento certo, aquilo que é moral, os valores, e tudo isso envolve muita atenção dos pais na realidade, estar presente na realidade da criança, para que isso seja feito e monitorado. Não adianta eu só colocar uma regra e seguir a vida, Uhum. precisa de monitoração. Exato, que é que Hoje que eu é tô ruim no português. isso é muito daquilo, né, eu vou tirar o videogame, mas não tira. Então as coisas não têm consequências, os limites eles são ultrapassados o tempo todo. Porque a criança sabe que ela não precisa seguir a voz de autoridade dos pais, Exato. porque eles fazem e não E não cumprem. cumprem, então não tem limite. Tem limite só na ameaça ou de vez em quando cumprem ou não, então a criança vai testando, ela vai Vai testando. testando o limite. É Ela natural do desenvolvimento dela. ela vai testar até onde ela pode ir. E se você disser você não colocar o limite de fato, ela vai invadir o dos outros, É. né. Isso vai ter consequências. Então o limite não traumatiza, o limite é um sinal de amor que você tem pelo seu filho, Sim. né, é algo extremamente importante para nossa convivência em sociedade também. E dar limite não é ser agressivo, É, isso é né, muito você pode ser importante. firme e gentil. Uhum. E dar limite é amar, dar limite não é sinônimo de gritar, Não. dar limite é sinônimo de exigir, de dar regras, de monitorar, de amar, de expressar o seu amor em ações, Uhum. sendo gentil e firme. É isso mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje Até a e a próxima. gente volta semana que vem.